Maravilha! Como acontece toda segunda e quinta-feira, ele, Luiz Marcelo Diniz, ao vivo, direto de São Paulo. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Lizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. Vamos lá, uma pergunta rápida. Gostou mais do papo do Clube do Cabide ou mais da Ellen Roche no backstage? Eu sou mais a Ellen Roche no backstage. Eu também, viu, cara? Se desse tempo, eu pegava Castelo agora pra ver o finalzinho desse backstage. Se ela falasse que ia te mandar um beijinho assim no ar, você vinha correndo, eu tenho certeza. Olha, Thiago, se ela falasse assim, Diniz, tô te esperando aqui em Itaquera, eu ia. Até em Itaquera você ia, né? É longe, mas eu iria. É verdade, é onde Judas perdeu as botas, aquilo lá, né? Vamos falar do Itaquerão, então? Vamos falar de Itaquerão. Pois é, hoje, 12 de junho, a gente tá aí há um mês da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que começa no dia... Aliás, a gente tá em 12 de maio, a Copa começa 12 de junho, que aliás é o dia dos namorados, enfim, vai ser uma grande bagunça esse 12 de junho. O estádio tá quase pronto, né? Acho que quase, como a maioria dos outros estádios, não tá pronto. Os entornos dos estádios não estão prontos e também não ficarão prontos. Itaquera, que é o bairro onde está o Itaquerão, né? O nome que o André Sanches não gosta, mas provavelmente é o nome que vai ficar na boca das pessoas. A imprensa só chama o estádio de Itaquerão, né? Por ficar no bairro de Itaquera. Enfim, o bairro esperava muito, uma série de melhorias, e essas melhorias não aconteceram, Thiago. Ah, vá, jura? Por incrível que pareça. Só em Itaquera que não aconteceu, então? Porque, pô, são 7 anos, é difícil fazer essas coisas em 7 anos. Mas Itaquera, apesar de todas as piadas dos outros torcedores, enfim, é um lugar que é longe, tem um predomínio de classe C, né, de pessoas mais humildes, enfim. Apesar disso tudo, é um bairro muito interessante. Eu vou começar hoje contar um pouco da história. Se ficar muito comprido, você me corta e na quinta-feira eu continuo, porque é um bairro realmente muito interessante que as pessoas podem conhecer melhor. Bom, vamos lá. Começa que Itaquera é um bairro muito antigo na cidade de São Paulo. Ele é de 1686. Então é um bairro realmente muito antigo e fica no extremo leste de São Paulo, né? Itaquera é quase vizinho com Cidade de Tiradentes, que é um dos últimos bairros da cidade de São Paulo. Itaquera está a 20 quilômetros da Praça da Sé, por exemplo, que é o marco zero da cidade de São Paulo. Então é o extremo leste de São Paulo. Muita gente vive lá hoje. Segundo o IBGE, hoje a gente está aí com 550 mil pessoas morando em Itaquera, Thiago. Jura? É uma grande cidade. É uma Sorocaba, né? Sorocaba tem aí 600 mil, né? Então, Itaquera, ela tem uma história interessante, Thiago, porque ela teve um período aí que onde se plantava muita coisa lá, né? No início do século passado, os japoneses que chegavam no Brasil iam morar em Itaquera e aí lá eles plantavam muito pêssego lá. Inclusive tem uma grande avenida que passa lá, que é a Jacu Pêssego, que eu acho que começou com o Paulo Maluf. Jacu é o nome de um rio que passa lá e pêssego é o que mais se plantava lá. Então tem muito japonês em Itaquera. Isso é de 1920, mais ou menos. A Itaquera, na década de 80, ela começou a ser um bairro procurado pelas pessoas que vinham para São Paulo e que não tinham dinheiro para morar no centro, né? Então elas procuravam lugares afastados e essas pessoas foram morar em Itaquera, 20 quilômetros do centro. E foi aí, na década de 80, que eles construíram 2 coabs, né, que são esses conjuntos habitacionais muito grandes lá em Itaquera. Para você ter uma ideia, tem 2 coabs lá, e essas 2 coabs, hoje elas habitam aí 200 mil pessoas. Você tá brincando, cara? É muita gente, Thiago. 200 então, assim, mil cabeças? 200 mil pessoas, cara, em coabs, né? Aquelas casinhas todas iguais, aqueles prédiozinhos de 4 andares, né? Mas todos é iguais. de perder de vista, então, o tamanho do negócio. Exatamente.
Então, assim, esses prédios, por exemplo, eles são muito legais porque para se diferenciar um dos outros, né? Então eles começaram a pintar os prédios, né? Os próprios moradores, eles se juntaram para pintar os prédios com cores diferentes, até para dar mais vida, né? Para esse lugar, porque tudo era muito igual, né? Então, a década de 80 foi quando a coisa começou a ter um movimento maior lá em Itaquera, tanto de gente como de investimento público. Para você ter uma ideia, o metrô chegou lá em 1988 só. Antes disso, e assim, no comecinho da década de 80, você só chegava em Itaquera, ou saía de lá de trem, e de um trem que vinha de Mogi das Cruzes, né, que é uma cidade da grande São Paulo. Né? Não é nem bairro de São Paulo. Então, era muito difícil você chegar lá. O bairro começou a crescer na década de 80, mas ainda é um bairro dormitório, né? As pessoas, elas trabalham no centro de São Paulo e elas voltam para Itaquera. Hoje, enfim, você tem lá 67 linhas de ônibus, você tem um metrô que funciona bem, você tem o trem da CPTM. Provavelmente o trem e o metrô sejam hoje os melhores meios para você chegar lá, inclusive para você assistir aos jogos. Já está comprovado que trem e metrô você consegue aí da Praça da Sé e da Estação da Luz até Itaquera, você leva aí de 30 a 40 minutos. De metrô. Por incrível que pareça, Thiago, o trem ele é mais rápido do que o metrô. Se você sair da Estação da Luz e ir para Itaquera de trem, você tem só 2 paradas no caminho. Se você for de metrô, você tem 9 estações no meio do caminho. Então, hoje, o trem é mais rápido ainda do que o metrô e você tem um conforto, né? Aquele trem espanhol com ar-condicionado e tal. Então, assim, é muito parecido com o metrô. Sim. Então a dica para quem for ao estádio é ir de trem, que é até melhor do que o metrô. E tive colegas aqui de Sorocaba que foram nesse sábado acompanhar a partida festiva que Sim. O Corinthians montou. Aliás, muito bacana a ideia, a iniciativa e tudo mais. E um deles, inclusive, tem ingresso para a abertura da Copa do Mundo. E ele falou assim, cara, falta muito para acabar o estádio ainda. Tipo... Ele falou assim, a hora que você senta na arquibancada e olha pro gramado, essa parte tá pronta. Sim. Todo o resto é um canteiro de obra. Ele falou, a calçada para chegar no Itaquerão tá em obra. Exatamente, não existe. Então, assim, quando você pega um metrô e vai para lá, para ir pro estádio, você vai desembarcar na estação metrô Shopping Itaquera, né? Você sai dentro do Shopping Itaquera, né? A estação de metrô ela é conjugada com o Shopping Itaquera, que é um shopping muito grande, né? Então, assim, você até tem um conforto lá. Você tem, por exemplo, o McDonald's, cara, do Shopping Itaquera hoje, ele é o McDonald's que mais vende da América Latina. Caramba, meu. E é o 22º do mundo, Thiago. Nossa. Com 3 milhões de sanduíches ao ano. Vixe. Então, assim, isso, cara, é o retrato dessa ascensão da classe C, né? Porque o público, né, as pessoas que moram lá em Itaquera, predominantemente são da classe C. E aí, da década de 80 para cá, elas têm ganhado um poder aquisitivo maior. Então, assim, hoje você tem mais emprego lá em Itaquera, você tem mais comércio lá em Itaquera, e você tem isso que é um grande exemplo, né? O maior o McDonald's que mais vende na América Latina está lá. Sim, e uma coisa que também chama a atenção para quem for assistir a Copa do Mundo é que, assim, só tem um acesso para chegar no estádio, né? Só um acesso.
E aí, quando acabar a Copa do Mundo, no dia 13 de julho, dia 27 do mesmo mês, 27/7, vai ter um Corinthians e Palmeiras nesse estádio. E aí fica a pergunta, o palmeirense vai chegar por onde? De helicóptero? Vai sair do subterrâneo? Porque eu quero ver como o padrão FIFA vai conseguir conciliar essa briga generalizada de torcedores, né? Eu sinceramente, eu acho utópico a gente acreditar que tudo que vai acontecer durante a Copa do Mundo agora a gente vai conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? Se você pensar que o melhor meio para chegar lá é por trilhos, né, seja por metrô ou por trem, e você é um cara que é apaixonado por futebol e é um jornalista, você sabe que as maiores brigas saem exatamente das saídas desses lugares, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter muito problema, até porque tradicionalmente Itaquera é um reduto corintiano. Segundo uma pesquisa do IBGE, 40% das pessoas que moram lá torcem ou têm alguma ligação com o clube. Isso é uma coisa que preocupa muito. Porque você não tem outra via, né? Você ir por avenidas e tal, pela Jacupêssego ou pela Radial Leste, você vai levar mais de 1 hora. Para você ter ideia, o aeroporto de Congonhas, por exemplo, está a 30 quilômetros do estádio. Sim. O aeroporto de Guarulhos, né, que fica para aquele lado, está a 20 quilômetros. Quer dizer, é muito longe. A Barra Funda está a 25 quilômetros. Você não tem como chegar na Barra Funda e de lá pegar um ônibus ou continuar com o teu carro, né? Você tem que ir de trem ou de metrô. Sim. E aí vai haver esses conflitos, certamente. Maravilha, Diniz. A gente está se estendendo um pouco. Tem mais coisa bacana para a gente falar de Itaquera, com certeza, né? A gente fala na quinta-feira, porque tem muita coisa legal, inclusive a Leandro de Itaquera, que é uma escola super famosa e tem uma história legal, o Sesc Itaquera, que é o maior do estado de São Paulo. Referência. Então, pois na quinta-feira eu continuo falando sobre Itaquera, porque assim, apesar de todas as piadas e das rivalidades, é um bairro que tem uma história muito legal, de pessoas. Eu ouvi uma frase de um morador que eu achei muito legal, que ele fala, tudo que a gente construiu aqui, a gente construiu por uma união nossa, né, nós moradores da comunidade. Porque se a gente ficar esperando alguma coisa de governantes, a gente acaba virando refém deles e não vai ter nada. Muito então é um legal. bairro que cresceu, cara, com as próprias mãos. E isso é muito legal. Maravilha, Diniz. A gente vai ficar por aqui, mas na quinta-feira então a gente volta terminando. Eu vou até salvar lá no youtube.com/na noite online como Itaquera parte 1, pode ser? Pode ser, aí na quinta-feira a gente continua. E aí fica até parecido com uma música de rap e tal, parte 1 e parte 2. Certo, mano. Valeu, mano. Até quinta-feira. Abraço, Diniz. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Vambora. 11h19, esse é o Na Noite Ipanema. Só com o som.